O livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, situado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, apresenta um dos relatos mais dramáticos e impressionantes da história de Israel: o desafio do Monte Carmelo. Este versículo é parte do conflito entre o profeta Elias e os profetas de Baal, representando um confronto decisivo entre o culto a Jeová e a adoração a deuses pagãos, um tema central na teologia do Antigo Testamento. O período em que se dá essa narrativa é o reinado de Acabe, um dos reis de Israel, que governou aproximadamente entre 874 e 853 a.C. Acabe, influenciado por sua macabra esposa Jezabel, promoveu a adoração a Baal, um deus cananeu da fertilidade e das tempestades. Isso gerou um sincretismo religioso e uma séria apostasia em Israel, desafiando a aliança estabelecida por Deus com o povo israelita. Elias surge como um defensor fervoroso do monoteísmo israelita. Vale informar que o nome Elias tem uma origem hebraica e um significado profundo, especialmente no contexto bíblico. Em hebraico, o nome é escrito Eliaú, que se traduz como "Meu Deus é Javé", ou "O Senhor é meu Deus". Este nome combina com duas palavras hebraicas: Eli, que significa meu Deus, e Ahu, uma forma abreviada do nome divino Yahvé, ou Javé, que é o nome do Deus de Israel. Elias confronta diretamente Acabe e Jezabel, representando a resistência à influência religiosa estrangeira. O versículo 21 do 1 Reis, capítulo 18, é relevante nesse contexto, onde Elias, diante de todo o povo de Israel, reunido no Monte Carmelo, faz a seguinte indagação: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. A frase de Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos, utiliza a metáfora do cocheio para descrever a indecisão e a infidelidade espiritual do povo. O termo hebraico passar, traduzido como cochear, sugere um caminhar hesitante e irregular, simbolizando a oscilação entre a adoração a Javé e a Baal. Essa metáfora não apenas critica a falta de firmeza do povo, mas também enfatiza a impossibilidade de um sincretismo verdadeiro. Ou se adora a Deus, ou se adora a Baal. Ou se adora a Deus, ou se adora o diabo. Não há meio termo. Do ponto de vista teológico, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ressalta a exclusividade da aliança entre Javé e Israel. A pergunta de Elias é um chamado à fidelidade e à decisão. O desafio do Monte Carmelo não é apenas um confronto de poder entre deuses, mas uma reafirmação da identidade religiosa e nacional de Israel. A partir de uma perspectiva de teologia bíblica, este versículo sublinha a soberania de Deus e a necessidade de uma lealdade indivisível por parte de seu povo. O evento subsequente, onde Elias desafia os profetas de Baal a invocar fogo dos céus para consumir o sacrifício, serve como uma demonstração concreta da resposta à pergunta retórica de Elias. Os profetas de Baal falham, apesar de seus esforços desesperados, enquanto Elias, após reconstruir o altar do Senhor, ora e vê o fogo de Javé consumir não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e a água ao redor do altar. Esse milagre não apenas valida a reivindicação de Elias sobre a superioridade de Javé, mas também serve como um ato de purificação e renovação do pacto entre Deus e Israel. Para a igreja, tanto no contexto histórico original quanto nos dias atuais, o relato de 1 Reis 18, 21 carrega profundos ensinamentos. Ele chama os crentes à reflexão sobre sua própria fidelidade a Deus. A indecisão e a tentativa de servir a dois senhores são vistas como inaceitáveis,
reforçando a necessidade de um compromisso total e exclusivo com Deus. Hoje, este versículo pode ser aplicado à vida de cada crente como um desafio contínuo à lealdade e à constância na fé. Em um mundo pluralista e frequentemente sincrético, a mensagem de Elias ressoa com força. A verdadeira fé em Deus exige uma decisão clara e inequívoca. Isso implica rejeitar ídolos modernos, sejam eles materiais, ideológicos ou espirituais, e devotar-se plenamente ao serviço de Deus. O relato de 1 Reis 18:21 é uma poderosa mensagem da necessidade de escolher a quem serviremos. A pergunta de Elias viaja através dos séculos, desafiando cada geração a avaliar sua lealdade, devoção e compromisso. Em um mundo de múltiplas opções religiosas e filosóficas, a clareza e a convicção da fé são mais importantes do que nunca. Assim, o chamado de Elias no Monte Carmelo continua relevante, instando-nos a decidir firmemente pelo Senhor, rejeitando qualquer forma de cocheio espiritual e a renovar continuamente nosso compromisso com Deus, o único digno de adoração. O questionamento feito pelo profeta, até quando cocheareis entre dois pensamentos, possui implicações profundas e multifacetadas sobre a vida do ser humano. Essa questão não é apenas histórica ou teológica, mas também toca aspectos psicológicos, espirituais e éticos da existência humana. Essa pergunta desafia a indecisão e hesitação que muitas vezes caracterizam a vida humana. Decidir seguir um caminho específico, seja na fé, nas relações pessoais ou nas escolhas profissionais, exige clareza de propósito e compromisso. Cochear entre dois pensamentos implica uma falta de direção clara, que resulta em estagnação e ineficácia. Na vida humana, isso se traduz na necessidade de fazer escolhas conscientes e comprometidas, evitando a paralisia da indecisão. Cochear entre dois pensamentos também aponta para uma questão de integridade pessoal. A coerência entre crenças e ações é fundamental para uma vida íntegra. Pessoas que dizem acreditar em certos valores, mas agem de forma contrária a eles, vivem uma dissonância que pode causar angústia e fragmentação interior. A pergunta de Elias nos motiva a alinhar nossas ações, nossas convicções, buscando uma vida íntegra e autenticamente fiel aos nossos princípios. No contexto da fé, a pergunta sublinha a importância da lealdade exclusiva a Deus. No sentido mais amplo, isso se aplica a qualquer compromisso profundo, seja ele espiritual, amoroso ou moral. A lealdade dividida ou a infidelidade, seja a um parceiro, a uma causa ou a uma crença, enfraquece a capacidade de viver plenamente esse compromisso. Portanto, a vida humana é chamada a escolher com clareza e a se dedicar plenamente àquilo que realmente importa. A hesitação entre dois pensamentos reflete conflitos internos não resolvidos. Esses conflitos podem ser entre diferentes valores, desejos ou pressões externas e internas. Enfrentar esses conflitos, tomando decisões claras e resolutas, é essencial para o bem-estar psicológico. A pergunta de Elias nos incentiva a confrontar e resolver esses conflitos, promovendo uma maior harmonia interna. As escolhas individuais também têm implicações comunitárias. Uma pessoa que vacila entre dois pensamentos influencia negativamente aqueles ao seu redor, promovendo incerteza e desconfiança. A clareza e a firmeza de propósito, por outro lado, inspiram e fortalecem a coletividade, seja ela uma família, uma equipe de trabalho ou a igreja. Elias desafia não apenas indivíduos, mas toda a comunidade de Israel a tomar uma decisão clara e unida. Tomar decisões claras e viver de acordo com elas também contribui para a autenticidade e a autoestima. Pessoas que vivem de maneira coerente com seus valores e crenças tendem a sentir-se mais autênticas e seguras de si. A pergunta de Elias, portanto, é um convite à autenticidade, incentivando-nos a viver de forma que nossa vida exterior reflita nossas convicções interiores. Finalmente, a pergunta de Elias tem profundas implicações espirituais. No contexto bíblico, escolher entre Deus e Baal representa uma escolha entre a verdade e a falsidade, entre a vida e a morte espiritual, entre Deus e o diabo. Para muitos crentes, essa escolha tem consequências eternas.
reforçando a seriedade e a urgência de decidir a quem servir. Espiritualmente, a pergunta de Elias nos confronta com a necessidade de escolher um caminho de vida que honre e siga a verdade divina. A pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos, é uma exortação à clareza, à decisão e ao compromisso. Ela nos intima a viver de forma íntegra e coerente, a resolver nossos conflitos internos, a ser leais e autênticos e a considerar as profundas implicações espirituais de nossas escolhas. Essa pergunta nos estimula a refletir sobre o que realmente importa em nossa vida e a tomar decisões que reflitam essa prioridade, conduzindo-nos a uma existência mais plena, íntegra e verdadeira. Cochear entre dois pensamentos, ou seja, viver em constante indecisão e falta de comprometimento, causa uma série de danos sérios em diversas áreas da vida humana. Esses danos podem ser observados no plano psicológico, espiritual, relacional, profissional e ético. A indecisão constante gera altos níveis de ansiedade e estresse. A mente fica presa em um ciclo de dúvidas e incertezas, incapaz de se estabilizar em uma direção clara. Essa falta de clareza causa uma sensação de desamparo e desesperança. Quando uma pessoa não consegue tomar decisões firmes, sua autoestima fica gravemente afetada. A incapacidade de se posicionar e agir de acordo com suas convicções leva a sentimentos de inadequação e autocrítica severa. A oscilação entre dois pensamentos cria um conflito interno contínuo. Esse estado de luta interna resulta em uma fadiga mental, confusão e uma sensação de estar constantemente dividido. Espiritualmente, cochear entre dois pensamentos leva a uma perda de propósito e direção. A falta de compromisso com o caminho espiritual claro resulta em uma vida espiritual superficial e insatisfatória. A indecisão espiritual enfraquece a fé. Sem um compromisso firme, a confiança em Deus se dissipa, resultando em uma vida espiritual desanimada e estagnada. Para aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, a hesitação entre dois pensamentos causa sentimentos profundos de culpa e vergonha. A consciência de estar traindo suas próprias crenças é uma fonte constante de desconforto. Em relacionamentos pessoais, a indecisão e a falta de clareza abala a confiança. Parceiros, amigos e familiares podem achar difícil confiar em alguém que não consegue tomar decisões claras e manter compromissos. A hesitação leva a uma comunicação pouco clara e ambígua, prejudicando a transparência e a honestidade nos relacionamentos. A incapacidade de expressar intenções e decisões de forma clara gera mal-entendidos e conflitos. A indecisão cria um ambiente de instabilidade e incerteza nos relacionamentos. Parceiros e amigos sentem-se inseguros sobre o futuro e o comprometimento da pessoa indecisa, levando a uma erosão gradual do vínculo emocional. No ambiente de trabalho, a indecisão leva à procrastinação. A incapacidade de tomar decisões rápidas e eficazes pode resultar em atrasos e perda de oportunidades. Profissionais que não conseguem se comprometer com decisões firmes perdem a credibilidade entre colegas e superiores. A reputação de ser indeciso afeta negativamente a carreira e as oportunidades de avanço. Essa realidade vale também para pastores que presidem igrejas, quando estes se deparam com problemas variados, inclusive questões disciplinares envolvendo membros que escandalizam a igreja com comportamentos inadequados. Tais líderes não conseguem tomar uma decisão, empurram com a barriga ou tentam esconder o problema debaixo do tapete. Isso resulta em uma tragédia para o pastor, que perde o respeito e a liderança, e para a igreja, que fica totalmente contaminada e escandalizada. A oscilação entre opções diferentes leva à ineficiência e à perda de foco. A energia e o tempo desperdiçados com indecisões frequentes diminuem a produtividade e a qualidade do trabalho. Cochear entre dois pensamentos resulta na traição de valores pessoais e éticos. A falta de clareza e comprometimento leva a decisões que contrariam os próprios princípios, gerando sentimentos de culpa e arrependimento. A indecisão constante leva à ambiguidade moral. Sem um compromisso claro com valores éticos, pode-se facilmente justificar ações contraditórias, minando a integridade pessoal. Meus amados irmãos e caros ouvintes,
O estresse e a ansiedade causados pela indecisão constante manifestam-se fisicamente. Problemas como dores de cabeça, distúrbios do sono e problemas digestivos podem surgir como resultado do estado mental e emocional instável. A luta interna contínua e a falta de resolução levam à exaustão física. A energia consumida pelo conflito interno deixa a pessoa sentindo-se constantemente cansada e esgotada. Cochear entre dois pensamentos, portanto, não é apenas uma questão de indecisão momentânea, mas um estado que pode causar danos profundos e duradouros em múltiplas áreas da vida. Superar essa condição requer uma tomada de decisão clara e um compromisso firme com os valores, crenças e objetivos escolhidos. Ao enfrentar a indecisão e fazer escolhas conscientes, a pessoa pode promover uma vida mais equilibrada, saudável e satisfatória. Como podem perceber, a atitude de Elias em desafiar as pessoas a tomarem uma decisão não é apenas uma questão de ótica espiritual envolvendo a relação com o Criador, mas suas nuances vão muito além do que muitos imaginam, envolvendo a vida no dia a dia. Que Deus, através dessa palavra, possa despertar a todos sobre o valor de fazer escolhas, mas que sejam escolhas certas, pautadas sobre a vontade do nosso Criador. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Maravilhoso Deus e eterno Pai, de cuja presença me encontro neste momento, com um coração jubiloso por receber essa palavra, pois até mesmo o profeta que profetiza, ele é alimentado da palavra profetizada. Porque para convencer, para levar essa mensagem aos corações necessitados, é necessário que o profeta, o vaso, seja primeiramente convencido. E eu estou, Deus, convencido desta mensagem, pois vejo Elias chamando a atenção do povo, convocando as pessoas a tomarem uma decisão, a escolherem entre Deus e Baal, a não ficarem cocheando entre duas opções, entre dois pensamentos, entre Deus e o diabo. Infelizmente, é a realidade do nosso mundo atual. As pessoas estão indecisas. Muitas das vezes conhecem, sabem da verdade, têm noção de que a vida não é essa somente sobre a terra. Existe uma vida eterna que nos está informada através da palavra de Deus e nos dá a oportunidade de adquirir essa vida com o Senhor mediante o sacrifício de Jesus. Porém, os prazeres da carne gritam. Os prazeres do mundanismo chamam a atenção das pessoas e levam muitos a estarem escravizados, acorrentados, olhando o mundo passar, vendo as oportunidades indo embora e estes cada dia mais envolvidos no pecado, escravizados no pecado. Mas Deus, eu venho nesta hora no nome de Jesus implorar, Senhor, para que o Senhor possa ajudar, através do Teu Santo Espírito, essas pessoas tomarem uma decisão. Meu Deus, a não ficarem na dúvida, concheando entre os dois pensamentos. Ou estar na igreja servindo a Jesus na esperança de morar nos céus com o Senhor, ou viver no mundo, curtindo os prazeres diabólicos. Deus querido, ajude essas pessoas a tomarem, meu Deus, uma atitude correta, de se libertarem, de quebrar esse jugo no nome de Jesus, e chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Fazer como aquele filho, o filho pródigo, voltar para casa. É para você essa palavra, meu irmão, que está me ouvindo, porque nesse momento eu estou intercedendo a Deus pela sua vida. Não espere mais. Talvez o tempo esteja acabando. Deus, vá de encontro, Senhor, a estas vidas.
Não permita, meu Deus, que estas vidas venham a ser condenadas, mas ajude os mesmos a tomarem uma atitude de fé, uma atitude que vai garantir a libertação e a certeza da vida eterna. Assim, Deus, eu profetizo vitória, eu profetizo, ó Deus, libertação, no nome de Jesus, e abençoo a todos para a glória do Senhor. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.